Apocalipse, capítulo 4. Nós vimos ontem o encerramento do capítulo 3, onde nós vimos a vida da igreja da Filadélfia, que tipifica aqueles cristãos que sabem que não são todo-poderosos, que não são fortíssimos, reconhecem-se fracos, reconhecem-se pecadores, reconhecem, que são muitas vezes até incapazes. Mesmo assim, independente das suas limitações pessoais e fraquezas, não negam o nome do Senhor, não negam a fé, mas são realmente pessoas que perseveram no caminho. E ao contrário da igreja de Esmirna, que nós vimos, que o Senhor disse: olha, vocês são pessoas de grande valor, né? Todavia, vocês serão lançados na prisão, por alguns dias, devido à perseguição. A igreja de Filadélfia, o Senhor Jesus diz que as protegeria ainda dos perseguidores. Então, é importante você identificar isso. Cada um é tratado de uma forma pelo Senhor, conforme a sua capacidade, conforme a sua resistência, conforme a sua condição de superar ou não. Ninguém é provado além do que possa suportar. A igreja de Esmirna, Jesus falou: perseverem, sejam fortes até o fim, porque haverá uma provação de 10 dias e muitos serão presos. A igreja de Filadélfia, o Senhor Jesus disse: olha, aqueles, que têm ofendido, humilhado vocês, os religiosos da sinagoga de Satanás, eu farei que venham, se curvem diante de vocês e reconheçam que eu amo vocês, Então, a igreja de Filadélfia viveria realmente um grande livramento, assim, de honra. Então perceba que o tratamento é específico. E igreja aqui que nós estamos vendo não se trata somente no plano físico, É a igreja como pessoa. Ninguém é igual a ninguém diante do Senhor. Percebam que essas 7 igrejas revelam 7 tipos de características principais em pessoas, no humano, em igrejas humanas mesmo, Que Jesus as trata conforme o que elas são. Então, o tratamento de Jesus comigo é um, o tratamento de Jesus com você é outro, com cada cristão. Por quê? Porque ele vai tratar conforme as nossas deformações, as nossas qualidades. Se você for João, o próprio apóstolo que escreveu o livro de Apocalipse, ele foi alguém que, quando foi preso em uma ilha, Entende isso? Outros foram presos em celas, Embora na ilha ele foi preso, ele já era idoso, então nem sujeitado ao trabalho, que havia ali, provavelmente ele foi. Então, o modo que o Senhor Jesus trata é realmente conforme o coração, a pessoa. João era o quê? Aquele discípulo, aquele apóstolo do amor. Logo, o que ele dava era o que ele também recebia, até nos momentos das maiores dificuldades. Inclusive, ele foi o único dos apóstolos que não sofreu martírio, morreu de morte natural. E nós vimos ontem também a igreja de Laodiceia, nós não encerramos, que era uma igreja que, ao contrário de Esmirna, que nós já comentamos, Esmirna era uma igreja fisicamente, estruturalmente pobrezinha. Porém, Jesus falou: mas vocês são ricos. Por quê? Eles eram cheios das verdadeiras riquezas. Não eram pessoas medíocres, Não eram pessoas realmente desprovidas de valores poderosos, É como foi comentado esses dias, Uma autoridade dentro da mansão dizendo que não era para dar alimento para mendigo algum, para morador de rua, Então, o que é isso? Essa pequenez de alma, independente de um exterior, Está dentro de uma mansão, não faz nada e ainda criticando quem faz algo, para em prol do próximo, em prol do miserável, em prol do mendigo que está lá na rua. Então, isso o que é? Isso é a miséria interior,
que independe do exterior. E é isso que Jesus via na igreja de Laodiceia. Ele disse: vocês dizem que tem tudo, vocês dizem que não precisam de nada, vocês dizem que vocês, né, já estão satisfeitos, né? E no entanto vocês são pobres, cegos, nus e desgraçados. Você tem noção do que é receber, né, essa repreensão nesse grau do Senhor Jesus, literalmente, para eles? Se intitulavam ricos e disse: estou enriquecido, não tenho falta de nada. Mas Jesus disse que eram pessoas miseráveis, porque interiormente o que eram? Eram pessoas realmente medíocres, né? Interiormente eram pessoas desprovidas realmente de amor, desprovidas, né, de interesse pelo próximo, desprovidas daquilo que são os valores eternos. Pobres, cegos e nus, quer dizer, acobertados, né, com vestes maravilhosas, né, preocupado em comprar as melhores marcas, né? Porém, aos olhos de Jesus eram pessoas nuas, né? Pessoas miseráveis. Por quê? Porque na verdade não tinha nada além do que somente aparência e exterior. Então Jesus, após denunciar, né, aquilo que eram as deformações desta igreja da Laodiceia, a cegueira que eles estavam, por quê? Porque gente que tem esse estado, né, de malignidade de alma é cega. Por quê? Porque não enxerga nada. Esse tipo de pessoa se acha, né, maravilhosa, se acha, né, porque tem algo, porque possui algo. Assim era a igreja de Laodiceia, né? Porque tem algo, porque usufrui, né? Não enxerga nada, não vê como é uma pessoa ruim, como é uma pessoa má, como é uma pessoa, né, desprovida, né, de beleza, independente que se tiver, né, enxertada dos pés à cabeça, independente se tiver com cirurgia plástica da cabeça até a ponta dos pés, né, mas interiormente é uma pessoa desprovida realmente daquilo que é a beleza natural, espiritual e divina. Então, né, tá lá, pode estar na sala da mansão, mas aquilo que é a miséria da sua alma, né, se manifesta atrás, né, das suas muitas cirurgias, dos seus muitos botox, da sua muita maquiagem, daquele muito luxo que quer aparentar, e assim tipifica bem a igreja de Laodiceia. Mas Jesus deu um conselho para este tipo de igreja, para esse tipo de pessoa. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Quer dizer, Jesus fala: compre do meu ouro, né? O ouro que é provado no fogo. Que ouro é esse, né? É a riqueza realmente que procede de Deus, é algo superior, né? Essa riqueza que o mundo apregoa como valor, como essencial. Eu aconselho que você adquira o meu ouro. Compre o meu ouro que é provado no fogo, né? É uma riqueza que a pessoa recebe, tem e foi provada mesmo, né? É um ouro puro, é uma riqueza bendita, eterna, gloriosíssima, os valores que vêm dos céus. Para que te enriqueças, e também roupas brancas, para que te vistas. Aquela igreja de Laodiceia, na verdade, aos olhos de Deus, ela era o quê? Uma pessoa, um maltrapilho, né? Miserável, desgraçado e pobre. Você tem noção, né? E isso, queridos, presta atenção, era para uma igreja, Laodiceia, que ficava nesse território dela, é onde ficava, na verdade, o banco principal e central da cidade, né? Então era uma igreja extremamente, realmente luxuosa na dimensão do mundo. Só que aos olhos de Jesus era pobre, miserável, desgraçada. Nua, o que é? Era um maltrapilho, né? E Jesus falou: ó, eu te aconselho a comprar de mim o verdadeiro tesouro e também roupas brancas para cobrir a tua nudez, né? Porque você é um maltrapilho. Porque as muitas roupas, né, de grifes ou as muitas roupas de luxo
não tem valor algum, né, diante do fedor, do que é fétido, na verdade, que exala da alma de uma pessoa como essa. Não compre essa veste branca também, que é a veste da purificação, né? É a veste da santificação, para que não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com um colírio para que vejas, né? Era uma igreja cega para aquilo que realmente importa, só se importa com o brilho de coisas passageiras, só se importa com o que é superficial, só se importa com a aparência, só se importa com status, só se importa com luxo. E Jesus falou: ó, eu te aconselho a comprar o colírio também que eu tenho aqui, para que você comece a enxergar. Porque quando a pessoa enxerga, o que ela vai ver? Ela ia ver realmente como que era o estado dela, quão maligna, né, que é a pessoa, quão demoníaca, quão diabólica, né, quão medíocre, quão mesquinha, né, era a igreja de Laodiceia e o que ela simboliza como pessoas, porque cada igreja simboliza um perfil de pessoa. Eu repreendo, Jesus dizendo, e castigo a todos quanto amo. Seja, pois, zeloso e arrependa-se. Né? Jesus fala, eu estou repreendendo, e ele repreendeu de forma duríssima, né? Como nenhuma outra. Mas eu repreendo e castigo porque eu me importo, né? Eu repreendo e castigo a quem eu amo. Seja zelosa, igreja, né? De Laodiceia, e se arrependa, porque eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Opa, mas espera aí. A igreja não é de Jesus? É. Mas o que Jesus está dizendo que está do lado de fora, batendo na porta? Pois é. A pessoa é tomada, né, por um espírito de luxúria, um espírito de materialismo, né, um espírito de poder, de status, que acontece o quê? Ela se esquece de Jesus, ela põe Jesus para o lado de fora e ela fica ali, né, com o seu poder, com o seu status, com a sua mesquinhez, com aquilo que é a sua mediocridade, né, com a sua pompa, com a sua pose, né, e faz cara de crente e põe uma roupa de crente, né, e põe ali, né, uma cor, um brilho, achando que está ali ostentando o poder de Deus, e na verdade, ó, Jesus estava lá do lado de fora, batendo na porta para entrar na porta dessa igreja. E pode perceber pessoas que têm esse perfil, igreja física e material, que tem esse perfil, né, de julgar o outro pela aparência, né, de só valorizar o que é material. Pode perceber, né, o que diz a palavra de Deus aqui, que Jesus disse? É a igreja que realmente é desprovida do verdadeiro valor, que é o verdadeiro ouro de Jesus. É a igreja que é cega, que não enxerga. A pessoa ela faz a maldade, ela trata com preconceito, ela chuta, ela desmerece, né? Ela humilha, ela maltrata, ela é medíocre, ela é mesquinha, ela nega o pão, ela nega um copo de água, ela nega um bem, mas ela não percebe, ela não enxerga, né, que é visível, na verdade, o estado, né, da alma dela. E pior, que Jesus realmente já não habita nela, porque Deus é amor, nós vimos lá em João, lembra? Ora, né, se Deus é amor, como que a pessoa consegue cerrar, né, o próprio coração diante do próximo, diante do bem, né, diante de uma convivência, né? E é isso que Jesus diz: eu estou à porta, se você abrir a porta eu vou entrar, né? Então, esse tipo de pessoa que só prioriza, né, aparência, vive de aparência, né, vive de teatro, vive de dissimulação, né, acha que é um grande teatro que engana, na verdade, alguém. Esse tipo de pessoa, na verdade, Jesus está do lado de fora dizendo: ó, quer que eu entre, né? Se você deixar eu entrar, eu posso entrar e pôr em ordem aí, né, essa mentira, né? Porque na verdade você acha que os valores é essa roupa, você acha que o valor é esse dinheiro no banco, você acha que o valor é uma casa, você acha que o valor é um carro.
não vale de nada, porque você não tem os verdadeiros e eternos valores celestiais. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, e me assentei, assim como eu venci, e me assentei com meu Pai no seu trono. Então, que honra, né? Jesus falou, a pessoa que se curva a Ele, que se rende a Ele, receberá dele realmente essa glória, né? Uma verdadeira posição, que não é o status desse mundo, né? Que quer fingir um sucesso nesse mundo que não tem, porque é desprovido de Deus, né? Quer simular um cuidado, um poder administrativo, uma competência que não possui. Mas quem se abrir para Jesus, o que Jesus falou? Eu permitirei que você se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e sentei com o meu Pai. Né? Então Jesus está dizendo, eu te darei uma verdadeira posição, uma verdadeira honra, né? Um verdadeiro valor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então nós fechamos agora essa questão das igrejas que simbolizam cada ser humano naquilo que são suas deformações, naquilo que são suas qualidades, naquilo que são as competências, né, espirituais e qual é o tratamento que o Senhor Jesus quer proporcionar a cada um. Capítulo 4. Inicia-se agora, queridos, o momento profético, ok? Então agora a aplicação já é profética. Então essa parte profética você vai entender mais numa dimensão o que espiritual do que a aplicação literal, né, que nós podemos ver no capítulo 1, 2 e 3. Apocalipse 4. Depois destas coisas, João dizendo: olhei e eis que estava aberta uma porta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. Então perceba, queridos, João está agora em outro ambiente e, de repente, vocês percebem que ele vê uma porta aberta no céu. Literalmente, ok? E quando ele vê essa porta aberta no céu, ele ouve uma voz como de trombeta, a mesma voz de Jesus lá atrás. Lembra no capítulo 1? Que Jesus o chama e se revela a ele? Repete-se, mas agora é no céu. E então, essa mesma voz diz: sobe aqui e vou te mostrar as coisas depois destas que vão acontecer. Então, as igrejas já estão estruturadas, as igrejas já têm um perfil e agora começa o tempo realmente da manifestação do que está por vir, do que há de acontecer. E logo fui arrebatado no espírito, e eis que um trono estava posto no céu e um assentado no trono. Então João novamente foi arrebatado no espírito, quer dizer, ele saiu de dentro de si, né? Quem já teve alguma experiência de arrebatamento, às vezes em sonho você teve uma pequena experiência, né? Que é o seu espírito sair do seu corpo. E é isso que aconteceu na plenitude, mas completo, né? O espírito de João sai do corpo e ele chega, ele entra nos céus. E então ele vê um trono. E neste trono, ele vê alguém assentado sobre esse trono. Perceba que lá no capítulo 1, ele vê Jesus, percebe? Mas agora ele verá o próprio Pai. E diz então, versículo 3, e o que estava assentado era na aparência semelhante a pedra jaspe e sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante a esmeralda. Queridos, ele vê ali um brilho imenso sobre aquele trono. Ele via o brilho, né, como o brilho do jaspe, né, que é uma pedra preciosíssima, e claríssimo também como cristal.
E ele vê então, vocês viram aí, né? O sardônico, que é o quê? O vermelho, e a esmeralda verde, um arco ali, tudo resplandecente. E assim, na verdade, ele vê a imagem do Deus Pai, né? Ninguém nunca viu a Deus, mas somente o ser humano o viu na pessoa de Jesus Cristo, porque Deus nunca foi visto por ninguém. E aqui você percebe que João, ele olha e vê, na verdade, aquele brilho comparado a pedras preciosas, né? Como um branco, um transparente, deslumbrante, né? Matizado de vermelho, um arco-íris de aspecto verde, né? Uma representação do que Paulo disse a Timóteo, que Deus é uma luz inacessível, né? Então é que ele vê aquele resplendor e diz então que parecia semelhante à esmeralda, né? Todo aquele brilho, toda aquela glória resplandecente aos olhos de João. Imagina só, ao redor do trono. Então ele vê o trono, ele vê esse aspecto resplandecente e ao redor do trono havia 24 tronos. E via assentados sob os tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Então esses 24 anciãos, a maioria dos teólogos defendem, e tem toda a base bíblica, que se tratam de 12 representantes das 12 tribos de Israel, lembra? E dos 12 apóstolos, ok? Ah, mas e aí? Judas morreu, então nós não sabemos se no lugar de Judas está Matias, eu acredito que não, porque Matias foi escolhido pelos apóstolos, ou Paulo, que eu acredito particularmente, com certeza, né? Porque Jesus pessoalmente escolheu Paulo para integrar, na verdade, o apostolado dos demais discípulos dele no início da terra. Então, João vê o trono de Deus e ele vê 24 tronos, 12 e 12. Então, as 12 tribos de Israel, lembra? Elas têm os seus respectivos representantes. E por que simbolizam, sim, né? Como nós vimos aqui, homens salvos. Porque Jesus, quando João viu a Jesus, perceba que ele falou que os cabelos de Jesus também eram brancos, né? Simbolizando o quê? Alguém maduro, um homem, na verdade, maduro, né? Um senhor no sentido, né, de vivência, de experiência. E aqui também esses 24 anciãos, todos tinham também esses cabelos brancos, né, como diz aqui, com vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Então eles vestidos realmente tinham uma forma humana. Você vai ver que no reino celestial, espiritual, não há formas humanas. No que concerne somente a terra, o que é terreno, o que passou pela terra, é o que tem forma humana lá em cima. E você vai ver pelo contrário, as formas lá são algo que na nossa concepção humana são bem estranhas, porque é muito superior à nossa visão, porque nós só temos essa visão mesmo do terreno, né? A forma humana, né? Estes tinham forma humana, né? Eram anciãos, idosos, né? No sentido de senhores, maduros e com as vestes brancas. Por que vestes brancas? Porque eles foram justificados por Deus, eles foram purificados por Deus. Não havia mácula, não havia mancha, né, na roupa deles. Não há manchas, né? Porque o Senhor lava, nos purifica, nos justifica e realmente nos salva. E esses tinham, né, esses vestidos, essas vestes brancas e tinham essa coroa de ouro, quer dizer, né, eles foram colocados realmente, eles eram representantes de territórios, de nações, etc. Havia, e deste trono saíam relâmpagos e trovões.
e vozes. Então você imagina, queridos, a glória de Deus, né? E saindo relâmpagos, e saindo trovões, mostrando realmente o poderio de Deus, né? Porque Deus é superior, tudo está submetido realmente ao Senhor. E saíam relâmpagos e trovões que, na verdade, diz, né, que trovões, a voz do Senhor, né? A Bíblia fala, troveja o Deus da glória, né? Então, aquilo que são palavras de sentença, palavras de poder do Senhor, né, decretos, saem como trovões, saem como relâmpagos, para realmente acontecer. Eu particularmente tenho esse segredo, né? Quando eu ouço um trovão, quando eu realmente dentro do meu coração eu costumo orar ao Senhor, porque troveja o Deus da glória, né? Eu penso realmente que são muitas vezes decretos de Deus, né, a respeito de circunstâncias, né, punições severas de Deus. Então, tem esse sentimento também, né, de orar, falar, Senhor, o que está acontecendo, né, que se acalme, né, a sua ira, que a tua misericórdia venha sobre a humanidade, porque na verdade nós não somos dignos, né, de estarmos em pé diante do Senhor. E desses tronos saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Então, diante do trono de Deus, é interessante isso, né? Tem 7 lâmpadas de fogo. E essas 7 lâmpadas de fogo, na verdade, são os 7 Espíritos de Deus. Lembra que nós vimos lá em Isaías 11 o espírito de sabedoria, o espírito de conhecimento, o espírito de temor, né? O espírito de ciência. Então, consulte lá Isaías 11, você vai ver quais são os 7 Espíritos de Deus. Então, queridos, todo rei tem os seus conselheiros, não é verdade? E Deus tem os 7 espíritos diante de si, que são o quê? Aqueles, na verdade, né, que é o conhecimento, a sabedoria, a ciência, o temor do Senhor. Então, todos estão ali, na verdade, diante do Todo-Poderoso, né, acessível, né, e, na verdade, servindo-o. Se um rei tem, né, diante de si conselheiros maldosos, imagina quanta injustiça, né, ele fará, né? Pessoas malignas, né, que interpretam tudo errado. Quantos maus conselhos, né, interpretações errôneas dão para aquele rei, não é verdade? Se um juiz tem ali um rei, tem ali, né, conselheiros medíocres, né, que são manipulados por pessoas, que dão crédito a qualquer voz, quantos conselhos errados virão, né? A Bíblia diz que Jesus, ele não se deixa levar, né, por palavras, por falatórios, né? Ele realmente sabe, ele procura saber a verdade realmente das situações. E Deus, o Pai Todo-Poderoso, ele tem então esses 7 espíritos, né, de sabedoria, de ciência, e são tremendos realmente. Por isso que a justiça de Deus é perfeita, né? Por isso que tudo que Deus realmente realiza é com perfeição, é com maravilha. Quando Deus, queridos, resolve tomar uma decisão a respeito de alguém ou de algo, é porque, na verdade, né, houve a interferência, houve a influência desses 7 Espíritos de Deus. Como assim? Lembra aquela passagem que Deus queria arrancar uma árvore que estava infrutífera? Aí diz a Bíblia que o Espírito foi diante de Deus, o Espírito Santo, e falou, não, espera mais um ano, deixa eu preparar a terra, deixa eu fazer um suco aqui, né? Deixa eu arar aqui, deixa eu adubar, quem sabe, vamos dar mais um ano para ela, que quem sabe essa árvore volte a frutificar. E aí Deus fala, ok, vamos dar mais um ano, se não, corta. E Deus, ele tem esses 7 espíritos diante dele, que estão ali, que interferem, por isso que a gente realmente tem que estar ligado no Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que o quê? Nos aconselha, nos ensina, nos instrui a respeito da vontade de Deus, né? Para que a gente o quê? Se acerte. Por isso que a Bíblia fala, não entristeça o Espírito Santo,
né? Que o Espírito Santo sempre vai estar lá dando uma ajudinha para nós aqui na Terra, né? Para nós acertarmos, para nós nos posicionarmos, para nós realmente, né, agradarmos a Deus, né? Porque a árvore que não dá frutos, ela é cortada e lançada ao fogo. E a árvore que dá frutos, ela é podada, né? Para dar mais frutos ainda, porque essa é a vontade de Deus. E então havia diante do trono como que um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. Queridos, diante do trono há um mar de vidro, como um cristal. Você tem noção o que é o mundo, o que é o universo diante de Deus? É esse mar. Um dedinho de Deus, ó, um mar de vidro, um mar de cristal. A unha de Deus assim, ó, pic, acaba com tudo, né? É como aquela Matrix, né? A verdade é essa. O Senhor só nos assiste. E ali, se ele pôr o dedinho assim, ó, acaba. O ser humano, né, se julga tão superior, tão poderoso. Quem é o ser humano, queridos? Né? Quem é o ser humano se não for a misericórdia de Deus? E aí você vai ver que começam então a manifestação dos seres celestiais, que não tem essa visão humana. Nossa visão é essa, né? É um ser humano, é braços, é perna, é rosto, mas aqui você vai ver que ele então vê ao redor do trono 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. Então ele vê do lado ao redor do trono tem 4 animais com olhos diante, na frente e atrás. Com o que diz aí? Cheios de olhos. Vários olhos. Essa mesma visão Ezequiel viu lá atrás e João vê de novo esses mesmos animais diante do trono de Deus. Ai, mas que horror, o que é isso? Não. No mundo espiritual, queridos, as figuras não são essas. Nossa dimensão é essa aqui, mas lá a dimensão é outra e nós vamos ver o que significam. E diz: o primeiro animal era semelhante a um leão. O segundo animal, semelhante a um bezerro. O terceiro animal, com o rosto de um ser humano. O quarto animal era semelhante a uma águia voando. E aqui então nós sabemos, e Ezequiel capítulo 1 teve essa mesma visão, nós vemos então que na verdade se tratam dos 4 evangelhos, se trata do poder do evangelho sobre todas as nações. Cada apóstolo, cada evangelista apresentou Jesus de uma forma. Uns apresentaram como o novilho, aquele que é o servo, aquele que Jesus veio para servir. Outro apresentou Jesus como o leão, né? Aquele que tem a força, aquele que tem o poder. Outro apresentou a Jesus, como nós vimos aqui a palavra do Senhor, como um homem, um ser humano, ele veio em carne. Outro apresentou Jesus, que foi João, como a águia. Ele adentra aos céus, ele é aquele que subiu aos céus ressurreto. Então, os 4 evangelhos são figurados nessa simbologia desses 4 animais que são o poder do evangelho sobre a terra inteira, olhando por todas as vidas, olhando para salvar o máximo de pessoas para Deus. Os 4 animais tinham cada um de per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam, nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e há de vir. Então a figura desses animais com vários olhos, né? E ficam dia e de noite, por isso que a Bíblia diz, né? Hoje é o tempo agradável da salvação. Todo dia, todo momento, Deus estará salvando alguém. E este poder do Evangelho, esse poder da boa notícia do Senhor, é aquele que resgata vidas para Deus e é aquele que glorifica o nome do Senhor. E ele fica dizendo diante de Deus: Santo, Santo, Santo é o Senhor o Todo-Poderoso,
que era, que é e que há de vir. Então, Jesus foi no passado, Jesus é no presente e Jesus voltará para resgatar a todos os que nele creem. Hoje nós encerramos parte do capítulo 4. Até amanhã.